Olá, moçada, bom dia. Estamos iniciando a nossa 10ª aula da disciplina de Fundamentos de Administração, ok? Como sempre, vou soltar a nossa vinheta. Vamos lá. Legal, galera. Na nossa última aula, relembrando, nós abordamos a administração estratégica e mostramos que a nossa abordagem, na verdade, ela é fundamentada num processo, né, para a gente pensar na construção de um planejamento estratégico, né? Esse processo, na verdade, ele se inicia, na verdade, com um diagnóstico da nossa situação atual muito bem fundamentado, tanto na análise interna de processos e pessoas, né, como na análise externa, né, na análise ambiental, onde a gente tem uma série de stakeholders que tem uma importância muito grande para a nossa organização. Com base nisso, a gente consegue, aí sim, formular a estratégia, né, e aí a gente viu na última aula que a gente trabalha com uma das ferramentas que nos ajuda é o SWOT Analysis, né? Então a gente faz um SWOT, mas hoje a gente vai ver outras ferramentas que vão nos ajudar nessa formulação estratégica. E uma vez formulada a estratégia, aí o que a gente tem que fazer? Tem que implementar, né? Então colocar em prática, sair do papel e ir para a vida real, né? E depois que está na vida real, a gente tem que controlar como gestor, tá certo? Então esses dois papéis, tanto a implementação quanto o controle, são fundamentais, né, para o sucesso, na verdade, da tua estratégia, ok? Mas vamos lá. Então, isso a gente viu na aula passada, né? Vimos que isso tem que permear toda a organização, né? Opa, desculpe, gente. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar um pouquinho. Opa, tá. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Então, isso tem que permear toda a organização, tá certo? E para nos ajudar na construção, a gente tem várias ferramentas. Uma delas é o SWOT que a gente viu na última aula, tá certo? Então, SWOT nos ajuda a fazer aquela análise tanto interna quanto externa, vendo as nossas forças e fraquezas, as nossas oportunidades e ameaças, tá certo? Então, essa é uma ferramenta para um olhar, na verdade, geral, para a gente tomar algumas decisões, mas ela não é a única. Então, um bom planejamento estratégico, na verdade, ele requer vários olhares, e aí tem outras ferramentas que nos ajudam a olhar outras coisas mais específicas. Então, a gente vai ver isso hoje, tá? Mas por que isso? Porque quando eu for formular minha estratégia, eu preciso pensar que, primeiro que a estratégia não é estanque, não é uma coisa que você faz e isso fica pronto no início do ano e vai ser assim até o final do ano. Não, por uma razão muito simples. O mercado é mutante, ele vai mudando, tá certo? Então, se eu fizer uma coisa muito engessada, o mercado pode mudar e eu na verdade, não consigo me adequar a esse novo mercado. Então, a gente precisa entender que o planejamento estratégico ele tem, na verdade, tem que ter uma certa maleabilidade, né, para a gente ir adaptando, na verdade, aos cenários, ok? E aí a gente pode tomar algumas decisões, ou fazer estratégias de crescimento, ou de estabilidade, tá certo? Ou até de retração. Lembrando que as estratégias de crescimento, gente, a gente utiliza muito quando a gente tem competências distintivas na nossa análise interna de pessoas e processos, né? E também tem oportunidades abundantes quando a gente olha para o mercado. Então, nesse cenário, a gente vai ter que escolher uma estratégia de crescimento. Existem algumas, a gente vai falar delas agora, tá? Existem outros cenários em que você tem as competências distintivas, mas você tem ameaças críticas no mercado. E também você pode ter limitações críticas internas, mas ter oportunidades abundantes. Então, geralmente, nesses dois tipos de cenário, o que a gente faz? A gente constrói uma estratégia de estabilidade, não de crescimento abrupto, como é no primeiro caso aqui. E tem algumas situações, gente, que a gente precisa dar 2 passos para trás, até porque a empresa às vezes precisa se recuperar, arrumar fôlego para continuar, né, na sua jornada. Então aí a gente chama de estratégia de retração. Quando é que a gente usa a estratégia de retração? Quando a gente tem limitações críticas internamente e quando tem ameaças críticas no mercado. Então, nesse cenário, vamos ajustar aqui para depois a gente poder caminhar e crescer mais dentro do mercado, ok? Dentro das estratégias de crescimento, gente, quais são as que a gente tem? Por exemplo, estratégia de expansão direta. Eu posso ter penetração no mercado, eu posso ter estratégia de desenvolvimento de produto, eu posso ter estratégia de desenvolvimento de mercado, né? Posso fazer fusões e aquisições,
Eu posso diversificar, né? E pode ser uma diversificação relacionada ou não relacionada. O que é isso, professor? Uma diversificação relacionada é quando você, por exemplo, adquire, faz uma fusão ou aquisição de uma outra empresa, mas que o portfólio, na verdade, é relacionado com o teu produto, né, com o teu negócio. Então, por exemplo, eu participei de 2 grandes fusões na minha vida. Uma na Novartis Biociências, tá certo? Em que a gente gerou com outra empresa, a AstraZeneca, a gente gerou a maior empresa de agroquímicos do mundo. Então, e aí sim, os portfólios, na verdade, eram totalmente relacionados. Agora, eu já vi situações em que você tinha alguma coisa não relacionada, ou seja, você está atuando no mercado e vai comprar uma empresa que não tem nada a ver. Exemplo, né? Atua no mercado de alimentação, mas vou comprar uma empresa uma fábrica de pneus. Ok? Você vai falar assim, não é relacionado, mas pode ser um bom negócio. Né? Então, essa diversificação, quando a gente fala, é nesse sentido. Então, é para a mudança de segmento ou não. Tá? Então, aí que está a questão de ser relacionado ou não relacionado. E eu posso fazer integração vertical, tá certo? Quando eu trago tudo para dentro de casa e aí eu mesmo faço tudo, ou posso fazer uma integração horizontal, onde eu vou achando parceiros para construir o meu processo de negócio. Ok? Então, essas são estratégias de crescimento. Agora, não é só estratégia de crescimento. Eu falei para vocês também que tinha estratégia de retração. Algumas delas, né? A reestruturação, a reengenharia, o downsizing, né? Qual que é a diferença, professor? Reestruturação é você reformular a estrutura da sua organização. Né? Fazer a reengenharia é baixar os níveis. Tá certo? Então você tem lá 5, 6 níveis dentro da tua organização, você baixa para 3, para 4, tá certo? E o downsize, sim, aí é a diminuição da organização. Você vai dar uma enxugada, literalmente, na empresa. Ok? E como estratégia de saída, você pode pensar, em algum momento você vai falar assim, esse negócio realmente não vai para frente. Eu posso fazer um desinvestimento, que é começar a tirar pé na verdade, dos investimentos para fazer o negócio rodar, né? Ou então liquidar, vender de uma vez por todas. Falar, gente, estou vendendo, quem quiser leva, acabou, o preço é esse, enfim. Né? Então, existem todas essas estratégias que são cabíveis de acordo com os momentos que a empresa passa, ok? Para a gente continuar na nossa atuada, eu vou começar a mostrar algumas ferramentas hoje. Vou falar de duas, basicamente, de 2 matrizes. Da matriz BCG e da matriz da GE, né? Da McKinsey, que é uma consultoria, né, que construiu essa outra matriz. Dentro dessas 2 abordagens, a gente vai trabalhar muito a questão da estratégia, como construir a estratégia, tá certo? Então, o primeiro vídeo que eu vou mostrar, antes de a gente entrar, na verdade, na matriz BCG, eu vou mostrar para vocês o primeiro vídeo que fala um pouquinho sobre a construção da estratégia, tá bom? Depois a gente volta para cá para continuar com as ferramentas de administração estratégica. Vamos lá. Vamos ao primeiro vídeo. Olá! Aqui é o David Alpa, diretor executivo da B4B, e hoje nós vamos falar sobre o que é estratégia empresarial e como aplicar na sua empresa. Vamos nessa? O primeiro ponto que eu gostaria de trazer aqui para você é para que você não confunda o que é execução, o que é planejamento e o que é a estratégia. Então, a estratégia é a união do planejamento com a execução orientada a resultados. Eu vou explicar um pouco melhor mais para frente, tá bom? Quando falamos de planejamento, ele é sempre um processo de tomada de decisão e definição do caminho a se seguir no presente para se alcançar um futuro desejado. Então, quando a gente fala de planejamento, estamos falando de um ciclo, um processo, algo que sempre vai ocorrer. Sempre vai existir um planejamento. E esse planejamento ele pode ser resumido de uma forma bem simples. Um processo de tomada de decisão e de busca por conhecimento. Busca por aprendizado. Já a execução, ela é a capacidade de você conseguir realizar algo. É realmente você colocar a mão na massa e executar na prática. Mas afinal, o que é estratégia? Nós aqui da B4B
Consideramos estratégia como um processo contínuo de obtenção de resultados orientado por um objetivo futuro. Logo, ela é a união do planejamento com a execução, sempre orientado a resultados e orientado a objetivos. Bom, vou explicar melhor para você da maneira mais resumida possível. Vamos lá. Se a gente tem um planejamento e não tem uma execução, logo o que a gente tem é somente um plano. E esse plano não atinge resultados sem execução. É impossível você atingir algum tipo de resultado somente com o planejamento. Agora, se você tem uma execução e não tem um planejamento, você está num processo de tentativa e erro. Então você pode até mesmo atingir alguns resultados na sorte, mas de forma demorada e custosa, e nem sempre são os resultados desejados. Com ele, pode vir diversos outros resultados que você não previa, que pode muito bem acabar com o seu negócio, acabar com a sua ideia, acabar com a sua empresa, porque você não se organizou, não se estruturou e fica um pouco perdido sem saber para onde vai. Mas quando a gente tem o planejamento e a execução, quando você é capaz de executar o que você planejou, nós temos uma estratégia. Então a estratégia, ela busca atingir os resultados planejados, os resultados desejados, de uma maneira mais rápida e menos custosa, direto ao ponto, analisando os seus recursos, a sua capacidade, para que consiga executar da melhor maneira. E como será que funciona esse processo da estratégia? Bom, tudo começa na visão futura. A visão é o sonho, é como a empresa enxerga o futuro. Nós podemos apelidar essa etapa como ponto Z, é um ponto lá no final do alfabeto. E nós sabemos que nós não temos recursos, capacidade, competência suficiente para chegar lá da noite para o dia. Logo, a gente entende que a gente tem um ponto A e a gente precisa identificar um ponto B. Então, a próxima etapa é o ponto A, que é a sua situação atual, onde a gente analisa os resultados atuais que a gente tem, buscando entender qual é a nossa situação no momento. Nós podemos apelidar esse estágio como o ponto A, que é onde a gente está hoje. Entendendo a sua situação atual como empresa, como empresário, realizando um diagnóstico empresarial, você consegue ter maior clareza para você começar um planejamento estratégico. Esse planejamento estratégico não é um bicho de 7 cabeças. Basicamente, ele é um processo de definição, onde você irá definir o que você quer e o que você não quer, o que você considera que é importante e o que você considera que é prioridade para a empresa e o que não é. Então, você precisa tomar decisões que muitas das vezes são decisões difíceis, mas que são decisões realmente importantes. E muitas das vezes você vai precisar fazer escolhas. Você vai precisar dizer não para uma excelente oportunidade porque ela não está alinhada com os objetivos que você quer alcançar. Isso é muito importante porque toda empresa e toda estratégia precisa de foco. E foco está muito relacionado à prioridade. E prioridade é uma palavra singular. Logo, você não consegue ter prioridades. E é por isso que depois do planejamento estratégico, nós precisamos ter clareza e definir o próximo nível. Este próximo nível nós podemos chamar de ponto B, que é o próximo degrau que nós vamos subir em direção do ponto Z. Nele, a gente define objetivos de médio a longo prazo e metas específicas de curto prazo. Depois disso, nós estamos muito mais preparados para conseguir executar de forma estratégica. Nós já temos metas, objetivos, uma direção clara para onde a gente vai seguir e nós temos também planos de ação, direcionando toda a nossa força de trabalho. E é aí que entra a execução estratégica, onde a gente pode chamar também de jornada. É nesta jornada onde a gente de fato executa a missão e os valores da empresa em direção à visão futura. Mas quando a gente entra nessa jornada, nós temos o ciclo da execução estratégica, que começa, obviamente, quando você vai realizar uma execução estratégica. Depois disso, você entra para o segundo passo, que é a mensuração, onde você precisa mensurar os resultados, acompanhar, monitorar esses resultados e com base nessas informações, com base nesses dados, você vai passar por um processo de aprendizagem. Então, você vai ter um aprendizado tácito ou um aprendizado explícito nesse processo. E aí, a gente entra na última etapa relacionada ao reajuste de rota.
Então, quando a gente percebe que a gente não está conseguindo ir por um caminho, nós podemos fazer um reajuste dessa rota e escolher um caminho melhor. Então, é muito importante entender esse ciclo da execução estratégica para a gente entender que nem sempre o campo de batalha condiz ao plano. Então, nós precisamos entender a estratégia como esse processo contínuo de obtenção de resultados. E quando você atinge alguns resultados, você aprende com esses resultados e você pode muito bem mudar o planejamento estratégico se for preciso. A nossa recomendação é que você só mude um planejamento estratégico uma vez por ano, mas que esse ciclo de execução estratégica possa mudar pequenas metas trimestrais ou mensais ou algumas ações. Gente. Se a gente percebeu, então, entendeu como é essa dinâmica, e a gente tem batido muito nisso, né, na questão de fazer o planejamento, e o planejamento ele não é por si só, não vale nada, tem que haver planejamento e execução para a gente ter estratégia efetiva, né? Por isso que é a importância da gente pensar nisso bem, de como a gente se preparar para fazer esse planejamento. A gente viu que na última aula aquela ferramenta análise SWOT, que é uma ferramenta espetacular para a gente ter uma visão muito clara de dentro e de fora. E tem uma outra ferramenta, gente, eu queria mostrar agora para vocês, que a gente usa muito quando a gente tem um portfólio grande, né? Principalmente para saber o que a gente vai fazer, quais são, na verdade, os produtos, né, ou negócios em que a gente vai colocar mais recurso, né? Então, isso aqui é muito utilizado pelo pessoal de marketing, tá? Mas a gente pode usar isso também para a nossa tomada de decisão, né? Até porque nós temos que criar objetivos para a nossa consecução estratégica. E esta visão da matriz, ela nos ajuda a ter uma visão muito, muito clara de portfólio, né? Então, vocês vão ver, né, que há uma classificação, na verdade, por tipos de produtos, né, entre cachorros, vacas leiteiras, pontos de interrogação, cachorros ou abacaxi, tá? Pontos de interrogação e estrelas. Então, essa matriz, ela foi executada pelo Boston Consulting Group, tá certo? Então, é uma empresa de consultoria, e ela avalia, na verdade, a relação entre a taxa de mercado e a participação no mercado. E aí sim a gente pode plotar, né, dentro dessas classificações, né, os nossos produtos. Então, para explicar isso um pouquinho melhor para aqueles que ainda não tiveram a experiência com a ferramenta, eu trouxe mais um vídeo para vocês darem uma olhada, tá bom? Vamos a ele, vamos lá. Matriz BCG. Através dela, sua empresa será capaz de entender bem como está a performance dos seus produtos ou serviços no mercado. E com isso, ter uma base muito forte para tomar melhores decisões para conseguir otimizar seus esforços e aumentar muito seus lucros. Então, entenda agora o que é Matriz BCG com muitos exemplos e tudo de um jeito bem prático. Antes de começar, você quer receber dicas e informações para montar seu negócio próprio? Então se inscreva nesse canal e fique por dentro de tudo que você precisa saber para abrir sua própria empresa. Neste vídeo, vamos abordar os seguintes pontos com muitos exemplos para deixar bem claro a Matriz BCG para você. 1. O que é Matriz BCG? 2. Como funciona? E 3. Vantagens e desvantagens. E se ficar até o final deste vídeo, vamos dar uma dica de ferramentas que vai deixar sua matriz BCG ainda mais eficiente e muito forte. Então vamos lá. 1. O que é matriz BCG? A matriz BCG foi desenvolvida na década de 70 pela empresa de consultoria Boston Consulting Group, e por isso que ela tem essa sigla. O objetivo dessa ferramenta é analisar o desempenho e o potencial futuro de cada produto ou serviço da sua empresa no mercado. Dessa maneira, será possível entender como está a performance de cada um para saber se está sendo lucrativos ou não para a empresa. E assim, tomar decisões bem embasadas e definir estratégias para saber onde focar seus esforços e investimentos. Focar onde realmente importa. E se lembre disso, nem sempre vender bastante um produto ou serviço significa que ele está trazendo bastante lucro para a empresa. Às vezes, um determinado produto pode até vender bastante, mas ao mesmo tempo exige muito investimento por parte da empresa, o que acaba diminuindo sua margem de lucro. E em alguns casos, pode até dar prejuízo no final. Mas isso vamos abordar com mais detalhes ao longo deste vídeo.
2. Como funciona a matriz BCG? A matriz BCG é baseada em um quadro como este que você está vendo agora. Ele é dividido em 4 blocos, cruzando os eixos de crescimento do mercado, baixo ou alto, e participação relativa do mercado, baixo ou alto também. E assim, chegamos em 4 categorias que vamos abordar agora. E em cada categoria será onde você deverá analisar em qual delas cada produto ou serviço da sua empresa se encaixaria. Dessa maneira, será possível traçar as respectivas estratégias para trabalhar cada um do jeito certo e eficaz. Estrela. No quadro entre o mercado com crescimento alto e participação relativa do mercado, temos a categoria que é chamada de estrela. Como podemos ver, é uma categoria que está em um mercado com crescimento alto, mas ao mesmo tempo tem uma participação relativa de mercado alta. Os produtos que se enquadram aqui são aqueles que geram boa rentabilidade, mas também precisam de investimentos altos. Seu alto índice de vendas ajuda a manter o bom posicionamento do mercado, mesmo que ele precise de investimentos constantes, devido ao crescimento do mercado, onde a concorrência costuma ser bastante agressiva também. Pense em marcas em rápido crescimento, que provavelmente tomarão conta do mercado no futuro. Esses são os produtos estrelas. E por representar o mercado em crescimento, somado a um posicionamento forte, aqui vale o investimento da empresa porque é uma boa forma de se estabelecer no mercado como referência, o que é ótimo para uma marca. Como exemplo, podemos citar o iPhone da Apple. Ele está em um mercado onde o consumo é bem forte e cresce cada vez mais. Além disso, seu posicionamento no mercado é muito forte também, visto que muitos consumidores são extremamente fiéis à marca. Ao mesmo tempo, o investimento em marketing e vendas é bastante agressivo, já que a concorrência fica cada vez mais forte também. Porém, para a empresa, vale muito a pena investir pesado neste mercado, pois ele gera bons retornos, além de trazer uma grande consideração da marca pelos consumidores e mercado. Um ponto importante é que aqui, em alguns casos, as estrelas podem até gerar um prejuízo por um período, principalmente porque os investimentos necessários são altos também. E caso o mercado passe a mostrar um crescimento baixo, provavelmente as estrelas virarão vacas leiteiras. Vaca leiteira. Esta categoria fica no quadrante do crescimento de mercado baixo com a participação de mercado alta. O mercado já está consolidado, então é preciso pouco investimento. No entanto, a participação no mercado ainda continua boa e saudável. Aqui ficam os produtos que representam um grande faturamento para a empresa, mas sem demandar muitos esforços de venda e marketing. Em outras palavras, são aqueles produtos ou serviços que se vendem praticamente sozinhos. A vaca leiteira representa um balanço positivo da empresa. Mesmo com crescimento baixo, os ganhos ainda são certos, até porque a participação no mercado da empresa continua alta. Como por exemplo, o refrigerante Coca-Cola pode ser considerado uma vaca leiteira, até porque o mercado de refrigerantes se encontra em uma maturidade, mas ao mesmo tempo a participação de mercado da Coca é muito forte. E com certeza, as vendas desse produto geram boas receitas à marca. Com os lucros gerados pela vaca leiteira, a empresa pode também investir em outras frentes da matriz BCG, que estejam precisando de mais dinheiro. Pontos de interrogação. Os produtos e serviços que se encontram nessa categoria são novidades no mercado. Encontram-se em um mercado com crescimento alto, mas sua participação de mercado ainda é baixa. Por isso, são chamados de pontos de interrogação. Porque, como ainda não há um mercado estabelecido, fica difícil saber se o produto ou serviço dará certo ou não. Porém, com investimento adequado e um planejamento bem feito, os pontos de interrogação apresentam um enorme potencial. Além disso, eles são essenciais para que a empresa continue crescendo, principalmente porque inovar é essencial em um mercado cada vez mais competitivo e dinâmico. Por exemplo, atualmente, empresas como o Google vêm estudando possibilidades de ter carros que é um mercado bem aquecido no mundo, mas sem a necessidade de ter um motorista, que é algo bem novo também. Porém, por ser uma ideia inovadora, a participação no mercado de carros ainda é baixa, já que não se sabe ainda se esse tipo de produto dará certo. E explorar novos mercados e possibilidades fazem com que os pontos de interrogação possam virar estrelas ou vaca leiteiras no futuro. Mas claro, também podem acabar se tornando um abacaxi, que falaremos agora. Abacaxi. O nome escolhido foi abacaxi para atrelar essa palavra a problema mesmo. Produtos abacaxis estão no final de sua vida, por estar no quadrante de crescimento de mercado baixo e participação de mercado baixo também. Em outras palavras, é o declínio do mercado. Eles já não são considerados inovadores, ou então sua qualidade não está mais de acordo com o setor atual. Consequentemente, o volume de vendas é bem baixo.
Então, o investimento de tempo em engenheiro abacaxis são mais difíceis de trazerem retornos para a empresa. Por isso, é preciso avaliar se vale a pena mantê-los ou então retirá-los do mercado. E com isso, alocar os investimentos que seriam feitos neles em outros produtos ou serviços da empresa. Um exemplo de abacaxi é o Orkut. Lembra dele? O que era uma grande evolução das redes sociais, o Orkut perdeu muita força e espaço para outras plataformas, como o Facebook. E com isso, devido à sua participação de mercado cada vez menor, o Google, que comandava o Orkut, resolveu tirá-lo do mercado e passou a investir em outras frentes. Esses são os 4 tópicos da matriz BCG. É importante agora entender como a sua empresa trabalhar cada um deles de modo que as estrelas continuem valendo a pena ter a atenção da empresa, e no futuro até virarem vacas leiteiras. As vacas leiteiras continuem sendo vacas leiteiras para render ainda mais para a empresa. Trabalhar os pontos de interrogação para que eles se tornem estrelas e também vacas leiteiras. E avaliar se mantém os abacaxis, se trabalha para melhorá-los ou então tirá-los do mercado. 3. Vantagens e desvantagens. Com a matriz BCG, sua empresa conseguirá entender qual o rumo que seus produtos ou serviços estão seguindo. Assim, será possível trabalhar estratégias de negócios mais embasadas e planejadas. Além disso, sua empresa será capaz de entender em que momento cada produto ou serviço do seu portfólio está passando. Tudo isso de uma forma gráfica e organizada. E assim, saber onde realmente deve investir mais, e até mesmo onde retirar os esforços também. Outro ponto importante é que, como vimos neste vídeo, a matriz BCG é bem simples e fácil de implementar. Por ter conceitos bastante simples e apenas 4 categorias para se preocupar, a classificação é muito rápida. Com a matriz BCG, sua empresa conseguirá identificar oportunidades ou até necessidade de trabalhar mais opções de produtos ou serviços. Por exemplo, se um produto estiver em declínio, virando o abacaxi, esse é o momento de trabalhar em novas alternativas para substituir tal produto ou serviço que seja mais lucrativo para a empresa. Seguindo com esse raciocínio, a matriz BCG ajudará os gestores da sua empresa a tomar decisões mais coerentes, embasadas e planejadas, e assim conseguir direcionar e otimizar todos os seus esforços onde realmente importa. E por fim, a matriz BCG pode trazer uma vantagem competitiva para a empresa, principalmente porque será possível analisar também como está o desempenho dos concorrentes em relação a determinados produtos, e com essas informações, desenvolver estratégias para criar novas campanhas e produtos e conquistar de vez o mercado. Se preferir, temos um vídeo bem prático sobre como trabalhar uma boa vantagem competitiva, e com certeza agregará muito valor para a matriz BCG. Para assisti-lo, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. Porém, é preciso tomar cuidado também com as desvantagens. A matriz BCG avalia os produtos e serviços de uma empresa através da perspectiva de crescimento de mercado e também da participação de mercado. E com isso, não avalia outras informações importantes, como avaliações dos concorrentes, tendências de mercado, situação econômica, entre outros fatores importantes que influenciam a performance dos produtos e serviços no mercado. Por isso, cruzar a matriz BCG com outras ferramentas agregará muito valor para a sua análise, e uma ferramenta que com certeza organizará ainda mais a matriz BCG é o ciclo de vida do produto. Através dele você conseguirá entender exatamente em que momento seus produtos ou serviços estão enfrentando na matriz BCG. Basicamente, o ciclo de vida do produto analisa como um produto ou serviço se comporta desde o seu desenvolvimento até a retirada do mercado, levando em conta ainda seu lançamento, crescimento e maturidade em vendas, como você pode ver nessa imagem agora. Repare que ele é apresentado por 4 estágios: introdução, crescimento, maturidade e declínio. E veja como pode aplicar cada quadrante da matriz BCG no ciclo de vida do produto. Viu como fica mais ilustrado e mais fácil de entender o momento que cada produto ou serviço da sua empresa está passando? Então, se quiser entender como funciona o ciclo de vida do produto de um jeito bem prático, temos um vídeo sobre este assunto que com certeza vai fazer com que a sua matriz BCG seja ainda mais eficiente. Para assisti-lo, é só clicar no botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. Essa é a matriz BCG. Agora, cabe a você escolher ferramentas de acordo com as necessidades e objetivos da sua empresa, e assim ter uma análise bastante sólida e embasada para ter boas tomadas de decisões, combinado? E só para recapitular o que falamos aqui: 1. O que é matriz BCG? 2. Como funciona? E 3. Vantagens e desvantagens. Esperamos que tenha gostado, e se quiser saber mais sobre como montar e gerenciar seu próprio negócio, acesse nosso canal aqui no YouTube, que tem...
acho que ficou claro para vocês como é que funciona, na verdade, essa inter-relação, essa análise, né, do nosso portfólio de produtos, porque aí nos direciona onde a gente pode botar mais recurso, menos recurso, e isso somado, na verdade, né, aos resultados que a gente tem da análise interna e externa da organização, nos dá bastante subsídio para tomar as melhores decisões da construção da estratégia que a gente vai adotar. Ok? Então, de novo, essa é mais uma ferramenta que nos ajuda na construção do planejamento estratégico. Tem uma outra matriz também, que eu quero mostrar para vocês agora, né? Essa matriz, ela foi feita, na verdade, pela McKinsey, que é uma outra consultoria, né, para a GE. A GE, na verdade, a consultou porque já tem atua em vários segmentos, e ela queria ter uma visão muito clara, né, onde ela podia investir mais, onde ela deveria investir mais, onde ela deveria investir seletivamente e onde ela deveria desinvestir, tá certo? Então, essa matriz da McKinsey, ela mostra exatamente isso. Então, o que eu quero mostrar para vocês agora nesse vídeo, né, é como ela foi construída. Então prestem atenção como essas ferramentas vão se linkando uma à outra para nos dar uma base de dados muito, muito poderosa de informação para as nossas tomadas de decisão. Vamos lá, vamos ver agora então o vídeo da matriz da McKinsey, tá bom? Vamos lá. Seja sempre bem-vindo ao canal Estratégia do Dia. Eu sou o professor Lauton Benatti e estou aqui para oferecer dicas sobre negócios, estratégia, marketing e gestão. E a dica deste vídeo fala sobre um complemento às informações da matriz GE. No final do vídeo tem o link para você acompanhar o vídeo anterior que fala sobre os conceitos da matriz GE para você acompanhar a informação. E afinal de contas, como é que estrategicamente nós podemos trabalhar com esse conceito da matriz GE? Só lembrando, a matriz GE é uma matriz que, através do estudo de dois eixos, o primeiro eixo, que é da atratividade da indústria, com o eixo de força da unidade de negócio, você pode tomar suas decisões estratégicas sobre como fazer os investimentos. Bom, vamos fazer um aprofundamento então dessa matriz e eu apresento agora nesse vídeo, vocês vão observar agora a figura é um pouquinho diferente daquela outra, que vai dar uma explicação mais específica sobre como atuar em cada um dos quadrantes ou conjuntos de quadrantes. Se você observar aqui nessa figura, nós temos aí a combinação da atratividade da indústria extremamente alta com a força da unidade de negócio extremamente alta. Essa não tem dúvidas, essa você vai fazer o que nós chamamos de investimento prioritário, ou seja, é uma combinação de uma indústria que tem uma excelente atratividade, ou seja, está atraindo muitos consumidores, os clientes estão ávidos pelo consumo, tem mercado, tem espaço, tem crescimento, tem cadeia de distribuição perfeita não existe, mas está bem estruturada, você tem consumidores que estão realmente comprando seus produtos, tem uma aceitação disso, e por outro lado, você como empresa é bastante forte nesse sentido, portanto é a combinação perfeita. Nesse momento então, você tem a combinação que o investimento então é considerado prioritário, ou seja, é uma simples combinação dos melhores espaços de mercado com o que há de melhor da sua empresa. Bom, nós sabemos que nem sempre essa combinação é tão perfeita, digamos assim. Em alguns casos você vai ter um dos pontos que não é o máximo, ou a atratividade da indústria não é a mais alta possível, ou você como empresa não tem todas as ferramentas que tornam você a empresa mais forte do mercado. Então nesse momento, se você tiver uma combinação entre um dos dois que seja uma situação de alta posição, por exemplo, a atratividade da indústria está realmente alta e a força da unidade do seu negócio é média, ou o inverso, então nós chamamos que é um investimento seguro e que permite crescimento sim, porque apesar de um dos dois não serem o mais alto de todos, ainda assim você está num ambiente digamos, mais confortável, mais favorável, digamos assim. Se a atratividade da indústria é muito alta e você está dentro de uma situação média, ainda assim é bom, porque o mercado, a indústria, ela vai comprar, ela tem condições de comprar os seus produtos. Por outro lado, se mesmo que seja uma atratividade média, mas você é muito bom naquilo que você faz, você tem todas as condições necessárias, a sua empresa está bem estruturada, então provavelmente você vai se despontar dos demais e continua sendo então um investimento seguro e que permite crescimento. Bom, a questão agora é quando você tem um desnível muito grande, você está numa situação que uma das duas pontas, ela tem a situação mais alta possível,
e você, dentro dessa combinação da sua empresa, por exemplo, não está com todas as ferramentas à sua disposição. Ou mesmo assim, quando a combinação das duas é mediana. Então, se você observar aí no eixo central diagonal, nós temos a combinação que a indústria tem uma alta atratividade, porém a sua empresa não tem todas as ferramentas disponíveis, ou seja, a força da sua unidade de negócio não é das melhores, pelo menos nesse segmento que você está trabalhando. Bom, nesse sentido, então o que acontece? Existe o chamado investimento seletivo ou cauteloso. Por que isso? Porque apesar de nessa matriz você observar que a atratividade da indústria é muito alta, você não tem todas as ferramentas, você não está competitivamente numa situação confortável, por isso tem que ser um investimento chamado cauteloso. O extremo também é a mesma coisa, você é uma das empresas que tem a maior atratividade do negócio, você tem a maior força da unidade de negócio, porém a indústria não está atrativa. Olha que situação, você é uma das empresas mais competitivas, porém a indústria não está atrativa. Alguma coisa vai fazer com que você não tenha os melhores resultados. Ainda assim você pode se colocar numa posição de liderança, deve se aproveitar essa situação, mas precisa ser cauteloso, principalmente nas questões de longo prazo. E a combinação mediana das duas talvez seja a menos desfavorável, vamos colocar assim, porque mediano com mediano ainda assim você consegue combinar essa questão e apenas ser cauteloso. O problema é quando nós estamos então na situação, do lado de baixo dessa matriz, quando existe uma combinação dos pontos inferiores, pontos medianos com baixos. Bom, essa combinação nunca é boa no mundo dos negócios, essa é a verdade. Então, se você tem uma atratividade da indústria que é mediana e a força da sua empresa é baixa, bom, pense nessa situação, uma situação que o mercado está comprando pouco, ou médio, ou na verdade uma compra em que está tendenciosa a ter uma compra com decréscimo, ou uma aceitação com decréscimo, uma mudança comportamental que tende a diminuir o mercado ao longo do tempo, e para piorar, a sua empresa tem uma baixa força de unidade do negócio, você não tem todas as ferramentas disponíveis, você não tem canais de distribuição previamente completos, a sua cadeia produtiva não é das mais competitivas, seus vendedores não têm o maior número de clientes atendidos, ou seja, a combinação é bastante perigosa nesse sentido, por isso que se chama de expansão limitada ou colheita. O que significa isso? Mesmo que você entre nesse mercado para, por exemplo, aproveitar uma atratividade média da indústria, você provavelmente vai entrar, porque você tem uma força muito baixa, você provavelmente vai entrar como uma empresa secundária na atuação, você apenas vai tentar aproveitar o máximo que conseguir, por isso se chama colheita, ou seja, o crescimento é limitado, você não vai ter capacidade de fazer um crescimento muito alto, e ainda assim essa combinação faz com que você tenha condições realmente limitadas, por isso que você vai fazer então a chamada colheita. É importante aproveitar o máximo do que você conseguir nesse momento. O inverso também, na situação que você pode ter uma força mediana nesse processo, mas a atratividade da indústria é relativamente baixa, então é você trabalhar com coisas que você já não é o mais forte de todos em termos competitivos, e ainda assim uma indústria relativamente atrativa, com baixa atratividade. Provavelmente você vai ter um limite, um tempo pouco favorável para a atratividade. E ao final dessa matriz nós temos a combinação mais perigosa de todas, que é baixa atratividade, você como indústria ter baixa força da unidade. Então nesse momento o que acontece? É muito perigoso trabalhar nesse sentido. Então a melhor forma, colhe o que você tiver, vende o que tiver, encerra os estoques, saia do mercado o quanto antes, porque esse é o ambiente que você deve realmente desinvestir e sair o quanto antes, porque num determinado momento você pode começar a entrar numa zona de perigo e entrar inclusive com questões de prejuízo, ok? Bom, se você acredita que esses vídeos têm contribuído para o seu desenvolvimento técnico, educacional, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, acompanhe aqui atentamente todas as próximas publicações, estou aqui à disposição para responder seus comentários, desejo boa sorte e até a próxima. Legal, moçada. Então, se ficou claro para vocês, há uma relação muito interessante entre a posição competitiva e a atratividade da indústria, da unidade de negócios ou do business. Então, a gente consegue plotar, na verdade, os nossos negócios, comparando com outros players, numa matriz só. Então, a visualização disso é extremamente importante. Então, quando a gente junta isso com a matriz BCG, com a análise SWOT e mais todas as informações que a gente já levantou, sobre o nosso negócio, a gente aí a gente começa a ter na verdade uma base bem sustentável para a construção do nosso planejamento estratégico. Mas termina aqui? Não, gente.
tem mais uma ferramenta que vocês precisam aplicar também, que é de um cara que é uma fonte que vocês precisam beber, e isso a gente vai falar na próxima aula, tá certo? Então vejo vocês na próxima aula, obrigado pela presença, e vou soltar a nossa vinheta para finalizar a nossa aula. Um bom dia para vocês, gente, fiquem bem.